Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica. O artigo 13 da Lei 9.709 de 98, que regulamentou o artigo 14 da Constituição Federal em seus parágrafos, estabelece que o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto, não podendo ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades e técnicas legislativas ou de redação. A iniciativa popular, prevista nos artigos 14, inciso 3º e 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, e regrada pela Lei nº 9.709 de 98, representa uma das formas de deflagração do processo legislativo via reunião das assinaturas pelo eleitorado brasileiro para que seja possível apresentar na Câmara dos Deputados um projeto de lei onde a população poderá enviar projetos de lei de iniciativa popular para a Câmara dos Deputados. A Constituição Federal exige a assinatura de 1% dos eleitores distribuídos por pelo menos 5 estados da Federação. Em cada um deles é preciso ter, no mínimo, 3/10 dos eleitores. Sendo assim, inicialmente deverá elaborar um texto, projeto de lei, que será submetido à apreciação da Câmara dos Deputados. Depois, deverá adquirir na Câmara dos Deputados um formulário padronizado para a coleta das assinaturas pela população, onde cada apoiador do projeto de iniciativa popular tem de escrever nome completo, endereço, número do título de eleitor e a assinatura. Entretanto, de acordo com a legislação, só são válidas assinaturas feitas de próprio punho pelo eleitor. Em seguida, o projeto de iniciativa popular deverá ser protocolado perante a Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados, que ficará responsável por verificar a validade e a quantidade das assinaturas, onde um protocolo será atribuído a esta demanda, o qual possibilitará aos cidadãos seguirem à distância o trâmite de sua proposta. Lembrando que os projetos de lei de iniciativa popular se limitem a um assunto e, além disso, existe a impossibilidade da rejeição liminar do projeto por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de natureza técnica legislativa, que são os vícios formais. Sendo que a passagem das leis de iniciativa popular segue a mesma trajetória dos projetos apresentados por um político. Não há distinções entre eles, uma vez que serão encaminhados da mesma forma à votação de deputados, senadores e do próprio presidente da República. Foi assim que nasceu, por exemplo, a famosa Lei da Ficha Limpa, fruto de todo um movimento de combate à corrupção eleitoral. Lembrando que, até hoje, só 4 projetos de lei de iniciativa popular viraram leis, que são a Lei da Ficha Limpa, a Lei Daniela Pérez, a Lei de Combate à Compra de Votos e a Lei do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Existe atualmente um projeto de lei do Senado, número 267 de 2016, que altera a Lei 9.709 de 98, para possibilitar a assinatura eletrônica de projeto de lei de iniciativa popular pelos cidadãos brasileiros, o qual foi aprovado no Senado e sua situação atual na Câmara dos Deputados é que foi apessado, anexado ao projeto de lei número 7.005 de 2013 e está aguardando deliberação no plenário para ser votado. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma dica de direito constitucional. Espero que gostem
e finalizo com uma frase do nosso querido Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Grande abraço. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica! De acordo com o artigo 80 da Constituição Federal, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, nas hipóteses de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, ou em caso de vacância dos respectivos cargos, seguindo a seguinte ordem: presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do STF. Esses são os chamados substitutos eventuais ou legais. A substituição é uma reocupação do cargo. Ela ocorre no caso de algum impedimento, onde impedimentos não são definitivos, podem ser caracterizados por doença, férias ou qualquer outra situação que impeça o presidente de exercer o cargo que não deixou de ser seu. Sendo assim, a substituição tem um caráter temporário. Nela, o vice-presidente substitui o presidente em suas funções, mas não assume o cargo de presidente de maneira definitiva. Tendo em vista que o Brasil prevê a possibilidade de dupla vacância, que é o caso no qual os cargos de presidente e vice-presidente da República tornam-se vagos. Como a vacância é definitiva, não há expectativa de retorno. Por isso, deve haver uma sucessão. Neste caso, a linha sucessória, após o vice-presidente, é composta pelo presidente da Câmara dos Deputados, seguido pelo presidente do Senado Federal e seguido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mesmo que trate-se de uma sucessão, a ocupação da presidência da República por estes sucessores é provisória, tendo o compromisso de abrir novas eleições. Sendo que, se a dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, deverá ocorrer nova eleição direta, onde os eleitores irão escolher o novo presidente. Agora, se a dupla vacância ocorrer na segunda metade do mandato, ou seja, nos últimos 2 anos, deverá ocorrer nova eleição indireta, onde os parlamentares irão escolher o novo presidente. Sendo que, em qualquer das hipóteses, o período em que se dará a sucessão presidencial será até completar o período do mandato do sucedido. Essa aí foi mais uma dica de direito constitucional. Espero que gostem e finalizo com a frase do nosso querido José de Alencar: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Grande abraço! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica! O Conselho Nacional de Justiça funcionará sob a presidência do ministro do STF, indicado para compô-lo, geralmente é o próprio presidente do STF, que votará em caso de empate, ficando excluído da distribuição dos processos daquele tribunal. O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. O Conselho Nacional de Justiça
foi criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e instalado em 14 de junho de 2005, nos termos do artigo 103b da Constituição Federal. Trata-se de um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília e atuação em todo o território nacional. O Conselho tem como objetivo melhorar a atuação administrativa e financeira do Judiciário brasileiro, além de controlar o cumprimento dos deveres por parte dos juízes. Tudo isso buscando melhorar a atuação desse poder, de modo que ele possa atender melhor às necessidades dos cidadãos do país. São várias as atribuições do CNJ, todas elas instituídas pelo artigo 103b da Constituição Federal, como zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência por parte da administração pública direta e indireta dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e município, definir aspectos da gestão do Poder Judiciário com um planejamento estratégico, os planos de meta e os programas de avaliação institucional, receber reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário e julgar processos disciplinares contra membros do Judiciário, incluindo os juízes, assegurando ampla defesa e podendo aplicar sanções administrativas. A estrutura do CNJ é composta por Presidência do Conselho Nacional de Justiça, que é exercida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, ou em sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente do STF, sendo que, dentre as atribuições do Presidente do CNJ, estão decisão de voto em caso de empate, representação do Conselho diante de órgãos e autoridades, convocação e direção dos trabalhos em plenário, ser responsável pela organização, administração e funcionamento geral do CNJ. A Corregedoria Nacional de Justiça é ocupada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça e tem como funções a orientação, coordenação e execução de políticas públicas voltada ao bom desempenho dos tribunais e juízes do país, onde a prioridade é garantir que sejam cumpridos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todas as instâncias do Judiciário. Ainda assim, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça também recebe denúncias e reclamações que digam respeito à atuação dos magistrados e dos demais serviços do Poder Judiciário, propõe ao plenário do CNJ a instauração de processo administrativo disciplinar, caso ocorram infrações, requisita e designa magistrados e mantém contato com as demais corregedorias do Judiciário. O plenário é a instância de decisões do CNJ, onde cabe a ele realizar todas as funções atribuídas ao Conselho pela lei. Para isso, é necessário sempre a presença de ao menos 10 dos seus 15 membros. As comissões permanentes e temporárias, que são criadas pelo plenário e formadas por pelo menos 3 conselheiros, onde o seu objetivo é o estudo e o desenvolvimento de atividades relacionadas às competências do órgão. Na prática, as comissões do CNJ promovem campanhas buscando a melhoria dos tribunais, acompanhando a execução de leis sobre o judiciário que tramitam no Congresso, dentre outros. Secretaria-Geral, onde a sua atribuição é fornecer assessoria e apoio técnico e administrativo às atividades das demais instâncias do CNJ, como a presidência, a corregedoria, as comissões e o plenário. Departamento de Pesquisas Judiciárias, que tem como funções apoiar a presidência do Conselho na elaboração de seus relatórios anuais, desenvolver pesquisas e diagnósticos sobre o Judiciário e fornecer subsídios técnicos para que sejam formulados políticas judiciárias. E a Ouvidoria, que é o canal de comunicação direta entre o CNJ e a sociedade,
permitindo que o cidadão participe ativamente no controle da qualidade dos serviços públicos. Apesar do CNJ existir desde 2004, somente em 2009 sua composição foi regulamentada pela Emenda Constitucional número 61 de 2009. Atualmente apresenta uma composição com 15 membros com direito a um mandato de 2 anos, sendo permitida uma única recondução, isto é, uma nova nomeação. Essa aí foi mais uma dica de direito constitucional. Espero que gostem e finalizo com a frase do nosso querido Albert Einstein. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Fiquem todos com Deus, grande abraço e até a próxima! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica! A competência originária para julgar e processar habeas corpus quando o coator ou o paciente for governador do Distrito Federal é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o artigo 105, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, o habeas corpus deverá ser endereçado originariamente ao Superior Tribunal de Justiça quando o paciente for governador de estados e do Distrito Federal, desembargador, membros do Tribunal de Contas dos Estados e do Distrito Federal, membros dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios ou membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Será ainda competente originariamente o STJ quando o coator for o tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. O habeas corpus é um remédio constitucional, cabível sempre que alguém estiver sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, ou quando estiver na iminência de sofrer tal constrangimento. Estabelece o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Lembrando que o habeas corpus não é um recurso, embora o Código de Processo Penal o enquadre como um. Isso porque a utilização de recurso prevê uma decisão não transitada em julgado, e o habeas corpus pode ser impetrado a qualquer momento, ainda que esgotada todas as instâncias. Além do mais, o habeas corpus pode ser impetrado tanto contra uma decisão judicial quanto contra um ato administrativo, bastando que exista a ameaça ou a violência ao direito de ir e vir de determinada pessoa. Assim sendo, o habeas corpus é uma ação penal popular, já que pode ser impetrado por qualquer pessoa do povo. Para isso, são indispensáveis a presença de todos os requisitos da ação penal, que são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade ad causa e a justa causa. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa que tenha ou não capacidade postulatória. Não há necessidade do beneficiário conceder procuração a quem for redigir o remédio. Até mesmo o Ministério Público ou qualquer pessoa jurídica pode impetrá-lo. Contudo, cabe mencionar que o juiz não poderá impetrar habeas corpus em favor de alguém, em decorrência de sua função, a não ser que ele seja paciente da ação, tendo uma única exceção, que é a do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que prevê que os juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem
que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. É importante salientar que, quando o juiz verificar a ilegalidade de prisão em flagrante, deverá imediatamente relaxá-la, mas tal providência não implicará em concessão de habeas corpus, onde, se o juiz conceder a ordem de ofício, deverá submeter sua decisão ao exame da instância superior, conforme estabelece o artigo 574, inciso 1º do Código de Processo Penal. Essa aí foi mais uma dica de direito constitucional. Espero que gostem e finalizo com a frase do nosso querido Paulo Coelho. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Fiquem todos com Deus, grande abraço e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Costa com mais uma dica de direito constitucional. Então, se ligue na dica. Poder regulamentar. O poder regulamentar, estabelecido pela Constituição Federal ao Presidente da República, pelo princípio da simetria, pode ser deferido aos governadores de Estado. Poder regulamentar é uma das formas de expressão da função normativa do Poder Executivo. É o direito conferido à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação, onde o seu alcance é apenas de norma complementar à lei, não podendo a administração alterar a lei com a desculpa de que está regulamentando-a. Caso haja dessa forma, estará cometendo abuso de poder regulamentar. Onde o poder regulamentar é de natureza secundária, tendo em vista que somente será exercido à luz de lei já existente, tendo o poder regulamentar como função típica do Poder Executivo, conferida com exclusividade ao chefe do referido poder. O artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, dispõe que o Presidente da República compete expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, no qual, pelo princípio da simetria constitucional, o mesmo poder é conferido a outros chefes do Poder Executivo para os mesmos objetivos, tendo em vista que a validação do poder regulamentar se processa principalmente por meio de decretos. Existem também alguns outros atos normativos que, editados por outras autoridades da administração pública, também estão inseridos no poder regulamentar. Dentre estes atos temos as instruções normativas, as resoluções, as portarias, dentre outros. Sabendo-se que esses atos têm um campo de realização mais restrito, no entanto, apresentando normas gerais e abstratas para o esclarecimento das leis, também são meios de formalização do poder regulamentar. Os decretos são considerados atos de regulamentação de primeiro grau, tendo os outros atos que são subordinados a ele como atos de regulamentação de segundo grau. Tendo em vista que, mesmo que o poder regulamentar seja evidenciado por atos de regulamentação de primeiro grau, que é o caso dos decretos, existem situações especiais em que a lei indicará para sua regulamentação ato de formalização diferente do decreto, mesmo que idêntico seja o seu conteúdo normativo e complementar, que são os casos, por exemplo, das resoluções dos Conselhos Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembrando também que a regra legal que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a lei deve obrigatoriamente apontar o prazo para ser expedido o ato de regulamentação.
Nesse prazo, a lei ainda não se torna executável, enquanto não for editado o respectivo decreto ou regulamento. Essa aí foi mais uma dica, espero que gostem e finalizo com a frase do nosso querido Rui Barbosa. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.